Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos que possam estar me vendo ou me ouvindo neste momento. Sintam-se abraçados por essa maravilhosa paz que irradia do nosso Senhor, aonde quer que você possa estar, qualquer parte do Brasil ou do mundo. Que Deus abençoe. A palavra que trago hoje para a nossa reflexão, ela se baseia no capítulo 4 de Mateus, onde ali é tratado sobre a tentação sobre Jesus Cristo. As três tentações a qual Jesus Cristo sofreu por parte do inimigo. Vamos ler e vamos refletir. Eu quero fazer 3 vídeos, uma pequena minissérie. 3 vídeos refletindo aqui com vocês em cima de cada uma delas. E o que é que a gente pode extrair daí para a nossa alimentação, para o nosso aprendizado. Extraindo daí, dessas 3 tentações, o que elas têm a nos ensinar. Vamos ler? Mateus capítulo 4. A partir do versículo 1 ao 11. Vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando a gente para refletir em cima dessas tentações, em cima dessa passagem, a gente, muitas das vezes, já vi comentários de irmãos, de pessoas, de dizer assim: até o nosso Senhor foi tentado. Imagine, até o nosso Senhor, a ousadia do inimigo de tentar o Filho de Deus. Agora imagine o que ele não faz conosco. Enquanto nós dormirmos, enquanto você dorme, ele não dorme. Ele observa, ele analisa você, ele vê os seus pontos fracos, as suas fraquezas. Ele é covarde. Ele trabalha em cima do seu ponto fraco, da sua fraqueza, da fraqueza humana, porque o ser humano é fraco. Cada ser humano tem um ponto fraco. Uns para mulheres, no caso do homem, outros para a bebida, outros para a ambição. Cada um tem sua fraqueza, tem sua mazela. E aí que o inimigo covardemente trabalha para lhe derrubar nessa fraqueza. Vamos analisar, vamos pensar da parte desse primeiro, como eu disse, fazer 3 vídeos, cada um a gente comentando, um pequeno comentário rápido e objetivo em cima dessas tentações a qual passou o nosso Senhor. Porque se o nosso Senhor passou por isso, quanto mais nós. Vejam só, as Escrituras nos contam, como acabamos de ler, Jesus Cristo passou 40 dias de jejum. Vocês já imaginaram? 40 dias? Ah, mas porque ele era Deus. Muita gente diz isso, lógico. A teologia nos ensina, a Bíblia nos conta que Jesus Cristo nos diz, estudando, analisando, que ele era plenamente Deus e plenamente homem. Ou seja, a gente chama de união hipostática, que vem do grego hipotasis, essência. Ou seja, Jesus tinha 2 naturezas, a divina e homem. Ou seja, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas as Escrituras nos contam que ele se esvaziou da glória e veio a esta terra como homem para cumprir a sua missão de salvar a humanidade,
de salvar todo aquele que nele cresce. Ele veio com esse objetivo. Então, em vários momentos, em várias ações, de forma nenhuma, ele usou dos seus poderes. Ele não poderia usar dos seus poderes aqui dentro desse capítulo, dentro do contexto das tentações, como o inimigo veio tentando derrubar ele do seu propósito. Ele poderia usar, mas não. Ele tinha que passar por todas essas provas, tinha que passar por todos esses testes como homem, como cada um de nós. Ele tinha que passar e sentir o que cada um de nós sente, passa, enfrenta e vencer. E ir para a cruz perfeito, como o único cumpridor de toda a Torá, o único que não tinha pecado, santo, imaculado, como um cordeiro sem mácula, para ir para a cruz digno, santo, perfeito, como um cordeiro sem defeito, para poder me salvar e te salvar. Ele tinha que passar por isso. Ele não podia usar uma blindagem divina sobre ele, não. É claro que em alguns momentos ele usou, na hora dos milagres que ele fez, mas em grande parte, não. Como todos nós, sentiu fome, sentia sono, cansaço. No momento da angústia de ir para a cruz, naquela hora o homem estava aflorando, ele sabia, ele viu o que ia enfrentar. Você imagina o que foi enfrentar aquilo? Ser flagelado primeiro, como era uma das punições do Império Romano, quando pegava alguns criminosos, ele flagelava aquele chicote, que na ponta do chicote tinha uma bolinha com um gancho de osso, que a história conta, relatos contam, que quando pegava na carne, que batia, arrancava, dilacerava. Agora imagine você sabendo que vai passar por tudo isso. Você como homem, como ele estava na carne, como um homem, naquele momento, 100% homem, e sabendo que ia enfrentar tudo aquilo, ia ser esmagado, moído, flagelado pelos pecados, meu e teu. Imagine só. Mas ele colocava não a vontade humana nesse momento, mas se ele dizia que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, ó Deus. Porque ele sabia, a carne humana, imagine, eu e você, a gente imaginando tudo aquilo que ia passar. Não dá vontade de correr? Desesperado, mas não, ele veio com uma missão, um propósito. E ele diz, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, ele veio como homem, enfrentou as mesmas coisas que a gente enfrentou. E ele disse, no mundo você terá aflição, sim, eu tive. Ninguém é maior do que o seu Senhor. Se me perseguem, vão perseguir a vocês. Ou seja, tudo que eu enfrentei, vocês vão enfrentar também. Mas o que eu vejo em muitos crentes é uma agonia, uma falta de fé, uma fé pequena. O Deus que serve não é o Deus da Bíblia, é um Deus desse tamanho, porque se desespera, se angustia, se agonia, se aperreia, dá um péssimo testemunho perante os ímpios, porque os ímpios dizem, vocês dizem que servem a um Deus poderoso, mas no primeiro sinal de aflição, quando os primeiros respingos de água caem para dentro do barco, vocês se desesperam. Homens de pequena fé, disse Jesus, ou seja, não sustenta a fé em Cristo, não sustenta a fé em Deus, com a fé que professam de sentir ou professam dizer, sentir, ter. Se desesperam. E Cristo Jesus, quando ele vem à terra, vem como homem, mostrar o caminho da salvação e mostrar a devoção e a firmeza e a dependência plena do Pai. Voltando às tentações, veja, 40 dias e 40 noites. Aí quer que o inimigo vem? O inimigo vai tentar e tenta Jesus na fraqueza. Ele podia usar seus poderes, mas não é esse o propósito. O propósito era como homem, enfrentar tudo aquilo como um homem. E naquele momento, ele, homem, sentir e enfrentar tudo aquilo na carne. Quando você para olhar essa referência dos 40 dias, é os mesmos 40 dias que Elias caminhou 40 dias e 40 noites rumo ao Monte Horebe. Milagrosamente, um anjo trouxe um alimento que o sustentou durante esses 40 dias e 40 noites. Moisés, no Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, foi até lá e foi alimentado espiritualmente por Deus. Passou 40 dias e 40 noites até receber as tábuas da lei. Já viu a referência? Já o povo no deserto não sucumbiu.
na travessia pelo deserto, sucumbiu e tombou. 40 dias e 40 noites, de muita murmuração, até ficar só dois. Deus salvar só dois aqueles que sustentaram a fé, a plenitude, a confiança plena em Deus. Mas os demais, daquela geração que saiu, todos ficaram no deserto. 40 anos. Já observou? Cristo Jesus veio, local de dificuldade, aridez. O que é o deserto? A aridez. É a universidade de Deus. É onde Deus leva os seus líderes para moldá-los naquela dificuldade. Trabalhar neles ali. Para depois trabalhar através deles. E não foi assim. E não foi diferente com Cristo. Cristo foi impelido até o deserto para passar os 40 dias ali, jejuando, buscando a alimentação que vinha e que vem da parte de Deus. O inimigo partiu para o embate. Agora, uma curiosidade. Quando você observa, como quem já está acostumado a me ouvir, eu sempre falo aqui sobre as expressões, as palavras, no contexto original, a qual foi escrito. Como eu já disse várias vezes, a Bíblia é hebraica, judaica. Foi escrita pelos judeus, com exceção de Lucas e as outras pequenas. Mas a essência da Bíblia é judaica. Foi escrita por judeus, dentro de um contexto linguístico, cultural, geográfico, né, do Oriente Próximo. As expressões, muitas palavras do idioma original, muitas das vezes, quando é trazido para o secundário, para a língua secundária, ou seja, a primeira língua, a língua original, quando é traduzida para outra língua, muitas das outras línguas, a língua receptora, muitas expressões elas não conseguem captar. Ela não, a gente chama de plurivalência. Ela muitas das vezes não tem uma plurivalência igual. É como no caso, trazendo aqui dessa palavra tentação, né? Jesus foi tentado. Ele foi tentado pelo inimigo. Dentro da nossa conotação do português, essa palavra tentação ela tem uma conotação negativa. Porque ela vem o quê? Ela vem acompanhada de quer me tentar, quer me derrubar. Você quer me derrubar, não é? Vem me tentar para me derrubar. Ela tem essa conotação negativa para o português. Mas de onde ela se origina? Do hebraico, ninsayon, essa palavra, ou do grego peirasmo, a conotação que se tem ali, dentro do contexto original, é diferente da nossa. Ninsayon, do hebraico, essa palavra tem o sentido de teste, de prova. É uma prova, é um teste, é uma palavra neutra. Ela é uma palavra neutra. Ela pode, de acordo com o contexto que é usado, ela pode ser tanto aplicada num contexto de prova, de teste, de algo negativo, como também positivo. Mas é uma palavra neutra. Vai variar de acordo com o contexto. Ou seja, dentro desse contexto, foi testado, uma prova, um teste. O nosso Senhor, nesses 40 dias e 40 noites que aí passou, foi uma prova, um teste. E ele passou e ele venceu, como ele disse, eu venci o mundo. Em todas as instâncias, não só dentro desse contexto, mas como todo o contexto. E destronou as potestades e venceu-as e pisou na cabeça da serpente na cruz do Calvário. E a sua vitória já começa aí no deserto. Enfrentou o inimigo em um momento em que ele estava fraco, 40 dias e 40 noites sem alimento, fraco, debilitado. O inimigo covardemente vem aí na fraqueza. É aí que o inimigo ataca, é aí que eu quero entrar para a reflexão nossa. Ele ataca na fraqueza. Ele vem na fraqueza do homem, ele vem no pecado do homem, ele vem no ponto fraco do homem. Mas Jesus deixa o caminho, a conexão com o Pai, a conexão com Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o inimigo, o mal, o maligno, você vence é com a palavra, é com a conexão com o divino, é a conexão com o Pai. Mas o que eu tenho visto atualmente, muitos atravessando o vale da sombra da morte,
E nesse percurso está soltando a mão do Senhor. É como soldados táticos que encostam ombro a ombro aqui, ó, para vencer. Ó. Vamos entrar naquela viela. Vamos entrar ali e enfrentar inimigos. Cola, ombro a ombro. E aqui, ó, um cobrindo o outro, um junto ao outro. Se eles se desgrudam, eles perdem o foco, são alvo fácil para o inimigo. É como muitos têm feito. Têm soltado a mão do Senhor, têm se afastado do Senhor com coisas supérfluas, com coisas terrenas que vai passar. Esquecido a sua missão, esquecido o seu propósito, ensarrilhando as armas. E é isso tudo que o inimigo quer. Pegar você na fraqueza, pegar você está atravessando o vale da sombra da morte, agarrado às mãos do Senhor, aí solta como um menino traquino e quer andar só. Aí o lobo, o leão que anda de redor para o tragar, é o momento perfeito para ele destronar você. É o momento perfeito para ele pegar você na fraqueza, no seu ponto fraco. Que não precisa muito para você ser provado, testado, atacado pelo pior dos seus inimigos, o seu pecado. O pecado que cada um tem, a fraqueza que cada um tem dentro de si. Não precisa muito, só precisa você se afastar do Senhor 1 centímetro sequer. 1 centímetro. Você se afastou do Senhor 1 centímetro, você já é atacado. Você tirou o foco de Deus em sua vida por um instante, nessa hora você é atacado pelo pior dos seus inimigos, o seu pecado. E o inimigo sabe, enquanto você dorme, ele não dorme. Ele presta atenção, ele observa, e é na fraqueza, como ele veio pegar Jesus, na fraqueza, ele está com fome. 40 dias, 40 noites, ele está com fome. É agora que eu vou pegar. Na carne, ele está fraco, é um homem. Nesse momento ele está como um homem. Ele está fraco, ele está com fome. Então eu vou tentar derrubar ele aí. É nesse momento que eu já vi muito crente, muitos irmãos que perderam o foco, perderam a conexão com Deus. O inimigo observou e começou agora, até algo bom, começou a afastar ele de Deus com aquilo que é bom, mas que se torna mal quando você o coloca como prioridade na sua vida, em vez de colocar Deus. Então o inimigo trabalhou, é astuto, veio trabalhando em cima disso, desse ponto fraco, não tanto ponto fraco, agora usou algo bom para dar uma rasteira, tirar o foco principal de Deus e esfraquecer você, porque quando você se desconecta do divino, você esfraquece. E quando você esfraquece, o inimigo agora já usa outras ferramentas. Agora ele está fraco. Eu agora vou entrar. Vou empurrar nele agora outras coisas. Vou atacá-lo ele agora no ponto fraco dele, nas fraquezas. E cada vez mais eu vou derrubá-lo, vou afundando, vou jogar agora uma segunda tentação, uma segunda prova, um segundo teste, e vou lhe derrubando, e vou derrubar, porque ele está fraco. E vou derrubando ele até aniquilar. Como eu vi irmãos, que se afastou, tiraram o foco da igreja, tirou o foco do Senhor para algumas coisas na vida, algumas coisas que aparentemente é até boa, mas se torna negativa quando você deixa as prioridades de Deus. E o que é que acontece? O inimigo conseguiu arrastar ele a fazer de algo bom algo ruim. Ele tirar o foco de Deus para aquilo ali. E quando ele saiu daquilo ali, ele agora foi cercado em um ambiente de mundanismo, onde ele começou a se esfraquecer, notoriamente visto por muitos, até os ímpios observaram, ele começa agora a esfraquecer, sucumbir ao inimigo. Agora eu vou desferir a segunda tentação. Vou desferir o segundo golpe. Aí, pronto. Aí agora pronto. Aí o homem começou a acabar. O pavio que fumega começou a apagar. E agora, nos dias atuais, é só uma brasinha, bem assim. Só está faltando o inimigo lançar a terceira tentação e desferir completamente o golpe final, o golpe fatal. Eu já vi muito acontecer. E aí? Muitos brincam? Muitos brincam. Você acha que esse inimigo que desviou uma terça parte dos anjos
seres superiores a nós. Ele não é capaz de nos derrubar? Ele não é capaz de nos afastar de Deus? Se fosse possível, até os escolhidos iriam atrás do inimigo. Olha só, se possível fora, até os escolhidos seriam enganados por ele. Mas ele é sutil, ele é inteligente, ele é astuto. Se você tirar o foco da missão, se você tirar o foco de Deus, se você tirar o foco do nosso Senhor, por alguns instantes, pode ter certeza, ele destrona e arrasa e leva você para o buraco. Ele fica jogando casca de banana a todo momento. Trabalhando, estudando você e colocando você, tentando derrubar você em algum ponto, querendo pegar você na fraqueza. E se você não tiver com uma conexão plena com o divino, pode ter certeza, você vai cair. Quantos e quantos aí no mundo são aniquilados? Não falo nem as pessoas do mundo, não vou falar das pessoas do mundo, porque quem não tem Cristo, ele vive em um abismo profundo. A pessoa que não tem Deus, ele vive em um abismo profundo. Mas eu falo principalmente, nesse momento, para os crentes. Nesse momento eu falo para os crentes. Para os crentes. Primariamente para os crentes. É que eu falo. Não tire o foco. Não tire a visão de Deus. A Bíblia é o seu alimento. É o seu guia. É a sua bússola. Não tire os olhos de Deus. Não tire o foco do nosso Senhor. Ideologias vêm surgindo a cada dia, o inimigo vem jogando ideologias a cada dia dentro da igreja e destoando e destruindo e derrubando milhares. E está destruindo a igreja de dentro para fora, de dentro para fora. E causando escândalos e mais escândalos e afastando as pessoas. É através, jogando a política dentro da igreja, é jogando ideologias heréticas que vem tirando a santidade da igreja perante o mundo. O inimigo vem destruindo, atacando cada dia. E muitos estão nem aí, estão sendo sucumbidos por coisas supérfluas e tirando o foco do nosso Senhor, que é o mais importante. Reflitam, pensem bem. No próximo vídeo eu vou trazer, agora a gente vai meditar, essa primeira meditação, foi a primeira meditação em cima da primeira tentação da qual sofreu o nosso Senhor. Tentar pegar o Senhor no momento de fraqueza, de fome. Estava naquele momento como um homem, fome, sentindo fome depois de 40 dias, 40 noites de jejum. O inimigo chega aí na fraqueza e tenta pegá-lo, mas quebra a cara. Mas tem pegado muitos crentes em seus momentos de falta de atenção. Tira a atenção, se afasta de Deus, enfraquece, está em momentos de fraqueza, em momentos um pouco de plenitude com Deus, se afasta de Deus, passa a focar em outros pontos e começa a perder, como eu tenho visto, até o linguajar santo e o comportamento santo que tinha antes. Porque se afasta, se enfraquece e é nesse momento que o inimigo ataca. Preste atenção, crente. Não perca o foco de Deus. Não perca. No segundo vídeo vamos avançar para a segunda tentação e ver o que ela tem a nos ensinar. Que Deus abençoe. Até a próxima.